Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Normalmente, quando se fala em bem-aventuranças, lembramos do tão rico sermão do monte proferido por Jesus, que foi registrado por Mateus e também por Lucas. Mas nesta mensagem, nós vamos falar então das bem-aventuranças relatadas no livro de Apocalipse. E são 7 bem-aventuranças que nós encontramos ali. O livro de Apocalipse, que significa revelação, foi escrito pelo apóstolo João e, segundo a tradição, ele deve ter escrito ali por volta dos anos 86 depois de Cristo. Isto foi depois de João ter sido liberto da ilha de Patmos, de onde ele estava exilado. Então ele sai da ilha de Patmos, ele volta para a cidade de Éfeso e ali então, segundo a tradição, foi onde ele escreveu este livro, depois de ter recebido de Deus a revelação. E também ter visto as coisas nas visões que ele teve quando foi arrebatado aos céus. João viveu em um período das 3 maiores perseguições da igreja cristã. A primeira perseguição foi emplacada pelo imperador Nero, aí nos anos 64 a 67, ele perseguiu muitos cristãos. A história diz que multidões de cristãos foram crucificados, ou lançados aos animais selvagens, ou ainda envoltos em roupas altamente combustíveis e queimados vivos, enquanto Nero dava gargalhadas ali em meio à plateia. A segunda perseguição imperial foi instituída pelo imperador Domiciano, ali nos anos 85 a 86 depois de Cristo. E apesar de curta nesta perseguição, ela foi extremamente severa. A história diz que mais de 40 mil cristãos foram torturados até a morte. Foi justamente nesta época que o apóstolo João foi lançado na ilha de Patmos. Esta ilha ficava a 96 quilômetros de Éfeso e ela tinha uma extensão de aproximadamente 16 quilômetros por 10 quilômetros de largura. Diz a história que esta ilha era desprovida de árvores e era uma ilha muito rochosa. Então, nas condições desta ilha, era para João ter morrido ali. Mas Deus tinha propósito de arrebatar João e levá-lo até o céu para que ele pudesse contemplar coisas maravilhosas e escrever para fortalecer a igreja que estava vivendo um tempo de grande perseguição. Pelos relatos do livro de Apocalipse, podemos ver que não eram apenas coisas maravilhosas que estavam sendo reveladas, mas também uma batalha travada contra Satanás e coisas terríveis que iriam acontecer, das quais muitas delas ainda vão acontecer. Então foi nesse contexto que João recebeu a revelação divina e também presenciou coisas que muitas delas não lhe foi permitido escrever. Mas o que lhe foi autorizado a escrever compôs os 22 capítulos do Apocalipse. E dentre tantas coisas reveladas neste livro, temos ali as 7 bem-aventuranças que vou relatar na mensagem de agora em diante. Então, a primeira bem-aventurança, ela está relatada no primeiro capítulo de Apocalipse, no verso 3. E lá a palavra diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Neste verso 3, fala de 3 coisas: ler, ouvir e guardar. Eu vou falar sobre ler e ouvir, porque guardar há um outro verso bíblico ali adiante, específico, que trata deste assunto, desta palavra, guardar. Então, quando nós olhamos para esse texto que diz: bem-aventurado daqueles que leem as profecias deste livro
a ideia expressa não é de uma leitura rápida e superficial, mas se trata de uma leitura onde se procura entender o que está escrito. A palavra ler no grego é a palavra anaginosko, e ela significa distinguir entre, ou seja, perceber em detalhes, né, reconhecer, né, explorar, examinar o que ali está escrito. Conhecer acuradamente, né, se acuradamente é com esmero, né, com cuidado e com atenção. Então, com base no texto original, é bem-aventurado aquele que lê com atenção, explorando e examinando o conteúdo de forma acurada, percebendo cada detalhe ali escrito. E aqui cabe uma pergunta, né? Quantas vezes você já leu todo o livro de Apocalipse? Você leu ele inteiro ou leu parcial? Você leu ele aí nesta última semana, neste último mês? Ou se formos pensar em um tempo maior, você leu no último ano, ou nos últimos 5 anos, ou podia ainda ampliar um pouco mais. Você leu o livro de Apocalipse todo, nos últimos 20 anos? Eu creio que algumas das pessoas que estão me ouvindo não fizeram isso, não leram o livro inteiro de Apocalipse nos últimos 20 anos. E o texto bíblico, ele está dizendo, feliz aquele que lê. E se você não tem lido, comece a ler, faça parte do grupo dos bem-aventurados que tem lido o livro de Apocalipse. A outra palavra citada neste texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, é a palavra ouvir. Há pelo menos 5 formas de ouvir. Nós podemos ouvir de uma forma apreciativa, de uma forma empática, ou de uma forma investigativa, seletiva ou avaliadora. Ou seja, eu leio alguma coisa e eu aprecio aquilo, eu começo a gostar, a ter interesse por aquilo. De forma empática, é quando a pessoa ele apoia aquela ideia que está expressada, ele não está do lado dos contras, sempre ali achando uma coisa errada, mas ele está apoiando aquelas ideias. De uma forma investigativa, é quando a pessoa examina profundamente, ele quer saber tudo aquilo que está sendo dito. De forma seletiva, é quando a pessoa diz, olha, isso eu quero ler, isso eu não quero, isso eu aceito, aquilo eu não aceito. E de uma forma avaliadora, a pessoa está avaliando e tentando fazer aplicação do conteúdo deste livro. Então, nós podemos usar várias maneiras de ler e de ouvir, e nós precisamos fazer de uma forma onde nós possamos aproveitar o maior conteúdo possível e aplicar aquilo na nossa vida. Então, esta é a primeira bem-aventurança, está relacionada em ler e ouvir as profecias do livro de Apocalipse. A segunda bem-aventurança está registrada já um pouco adiante, no capítulo 14, verso 13, e o texto lá diz o seguinte, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Vemos aqui 2 frases importantes. A primeira delas é morrer no Senhor. O que significa morrer no Senhor? É quando a pessoa partir deste mundo, ele então estar vivendo uma vida de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido na sua palavra. É uma pessoa ter perseverado na fé e ele terminar a sua vida neste mundo seguindo a Jesus. E a palavra está dizendo que é bem-aventurado, que é feliz aqueles que morrem no Senhor. Outra frase que tem neste texto é o descanso dos trabalhos, diz outras traduções, o descanso das fadigas. E a palavra fadiga no grego é a palavra kopos. E o que significa esta palavra? Ela significa aflição, significa tristeza, trabalho forçado, aborrecimento, fadiga e surra. Então, Deus está dizendo que é bem-aventurado daqueles que descansam dessa fadiga, porque é um problema na vida das pessoas. Daí, quando eu olho que o significado parece uma surra, quando a pessoa está apanhando, ele não vê a hora de parar de apanhar. Ele quer se livrar daquilo.
Então o sofrimento neste mundo é tão grande, né, que muitas pessoas vivem como se estivessem apanhando. Essa questão do trabalho forçado, né, poucas pessoas têm um prazer mesmo de ir trabalhar. Né, vão trabalhar porque precisam de adquirir coisas, precisam do dinheiro, né, precisam pagar impostos para não perder as coisas que eles possuem. Então, basicamente, as pessoas são forçadas a trabalhar. E aqui o texto diz que é bem-aventurado, né, aqueles que vão se livrar, então, de todos estes males. A ideia que o texto passa é que nesta vida passamos por muitos sofrimentos, e quando alguém morre no Senhor, ela é bem-aventurada porque se livrará de todos os problemas desta vida e ela viverá uma vida maravilhosa, eterna com Deus. Quem não morre no Senhor se livrará também de todos esses problemas da vida que é atual, mas elas enfrentarão problemas infinitamente maiores quando receberem o castigo no inferno. Por isso é bem-aventurado quem morre no Senhor. A terceira bem-aventurança descrita aqui no livro de Apocalipse está registrada no capítulo 16, verso 15, e ali trata sobre vigilância. E vejamos o texto. Lá diz o seguinte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Essa bem-aventurança fala de vigilância, né, de alguém prevenido com suas vestes para não ser pego de surpresa nu. Sobre esta questão de nudez, né, há vários entendimentos, né, como sendo o manto da justiça, né, como sendo o da salvação e do revestimento do Espírito Santo de Deus. Conforme Thomas Koch, né, o primeiro bispo metodista considerado o pai das missões metodistas, que foi contemporâneo a John Wesley, ele diz que esta questão da nudez abordada aqui neste texto, né, ela pode estar relacionada, né, com aqueles oficiais judeus chamados homens da montanha, né, ou da casa do Senhor, né, que eles davam voltas nas imediações do templo, e ali eles verificavam se havia algum dos levitas responsáveis ali de fazer a guarda, né, se eles estavam acordados ou estavam dormindo. E se eles encontrassem, então, algum dormindo, que não estavam vigiando, eles seriam repreendidos e também seriam tiradas suas roupas e seriam queimadas as roupas. Então, neste caso, eles teriam que voltar para casa, talvez com alguns fragmentos de roupas queimadas, o que seria uma grande vergonha, pois todos saberiam que se tratava de alguém que não estava vigilante no seu posto de serviço. Mas a ideia essencial, portanto, que eu quero que cada um de vocês grave aqui, é que é bem-aventurado aquele que sempre está vigilante, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em meio a tantos afazeres e tantas distrações do mundo, cada dia mais diminui o número de pessoas que estão sendo vigilantes. Como o nosso Senhor Jesus Cristo alertou em uma de suas parábolas, nós precisamos ser como aquelas virgens prudentes que tinham azeite em suas lamparinas e que estavam aguardando ali a chegada do noivo. E quando ele chegou, elas estavam com suas lamparinas acesas e o noivo as levou para as bodas. Então é importante nós estarmos vigilantes, é bem-aventurado aqueles que estão vigilantes. A quarta bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 19, dos versos 7 a 9, e está relacionado exatamente sobre a participação dos salvos nas bodas do Cordeiro. Veja o que diz o texto de Apocalipse 19, 7 em diante. Regozijemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quando nós olhamos, então, para esta grande festa,
né? Nós temos ali o significado de bodas no grego, que é a palavra gamos, né? E o que significa isso no grego? Significa um banquete de casamento, uma grande festa de casamento. Não é um banquete qualquer. Então você pode imaginar uma grande festa, uma das maiores que você já presenciou, né? É isto que está se referindo. Então, quem são estes bem-aventurados que são chamados para esta grande festa? Estes são os salvos, aqueles que receberem em seus corações Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e perseveraram até o fim. E estes são os bem-aventurados, são os felizes que participarão desta grandiosa festa que está preparada para os salvos. Agora nós vamos, né, para a quinta bem-aventurança, que se refere aos que fazem parte na primeira ressurreição. E o texto que narra isso está em Apocalipse capítulo 20, versos 4 ao 6. Daí ali, então, João relata dizendo o seguinte: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É muito importante nós observarmos neste texto que há um tempo que os salvos vão reinar com Jesus e é um tempo de 1000 anos. Agora imagine só, nós talvez podemos viver até 100 anos neste mundo, alguns passam de 100 anos, mas a média de idade é 70 anos. E nós podemos lembrar de muitas coisas que nós vivemos, aquelas pessoas, é claro, que viveram mais tempo, né? E parece que foram muitas coisas, algumas parecem que são tão recentes, outras parecem tão antigas na nossa mente. Mas quando nós olhamos para esse texto de reinar 1000 anos com Jesus, é muito tempo reinar 1000 anos com Jesus. Enquanto os salvos vão reinar com Jesus 1000 anos, porque Jesus vem para buscar a sua igreja e ele vai levar a igreja para reinar com eles, né? Ainda outras pessoas vão continuar vivendo aqui neste mundo, né, em meio aos sofrimentos, mas também aquelas pessoas que morreram, que não estavam com Jesus, elas vão aguardar durante esses 1000 anos, porque depois vão ressuscitar, né, para comparecerem diante do tribunal de Cristo e serem julgados por aquilo que elas fizeram. Então, esta bem-aventurança, ela está relacionada às pessoas que participam da primeira ressurreição, porque essas pessoas, elas não serão condenadas, sobre elas não tem o poder da segunda morte, que é o castigo, mas elas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e elas estarão reinando ali durante esses 1000 anos, mas depois vão continuar eternamente vivendo com Jesus. Que bem-aventurança maravilhosa! Nós vamos então agora falar da sexta bem-aventurança, que está em Apocalipse capítulo 22, verso 7, e ali se refere aos que guardam as palavras deste livro, né? O livro que se refere é o livro de Apocalipse. O texto lá em Apocalipse 22, 7, diz o seguinte: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lembre que eu disse que havia a palavra guardar lá no início, na primeira bem-aventurança. Aqui aparece especificamente bem-aventurados aqueles que guardam as palavras desta profecia. No grego, a palavra guardar é a palavra tereo, e ela tem o significado de atender cuidadosamente, e também tem o significado de tomar conta. Então eu não sei se você já precisou guardar algum objeto de grande valor, mas quando é um objeto de grande valor, às vezes nós até escondemos eles, nós guardamos de uma forma para que não possa perder, né? E nós temos, então, um grande cuidado para aquilo que é de grande valor.
E o que esta palavra, né, está nos trazendo no significado grego é que nós devemos, então, guardar cuidadosamente, né, atender esta palavra, guardar cuidadosamente e tomar conta dela. O salmista até diz que ele guardou a palavra no coração, escondendo, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós devemos ter esta palavra guardada de tal forma no nosso coração, que nós possamos ser alimentados por ela e enfrentar as lutas desta vida, pensando no que Deus tem planejado para cada um de nós. E assim, esta palavra vai surtir efeitos de bênção nas nossas vidas e, de fato, nós seremos bem-aventurados. Então, dito isto, nós vamos para a última, sétima bem-aventurança do Apocalipse capítulo 22, verso 14, que é onde está relatado ela, e ali diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa palavra de direito, de acessar nessa árvore da vida, é a palavra no grego exousia. E por que eu estou citando esta palavra? Porque ali não é direito, mas é o poder de escolha. É alguém que possui autoridade, é alguém que tem uma autoridade para governar, tem autoridade para julgar como magistrado. Então é um sinal ali de autoridade real. E esse significado da palavra no original nos mostra que Deus não apenas dá o direito de entrar, mas ele dá autoridade, ele dá poder. E as pessoas que não são investidas de autoridade, elas não podem entrar em todos os lugares. Mas as pessoas investidas de autoridade, elas entram e ninguém pode barrá-las. Elas têm entrada livre. E ter esta autoridade é algo maravilhoso. Deus está dizendo: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham autoridade e usufruam da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vejam, tem livre acesso, ninguém pode barrar. E a pergunta que cabe aqui é: como obter esta autoridade? A resposta está no próprio texto, e lá diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Talvez esta seja a mais importante bem-aventurança, porque sem lavar as vestes no sangue do Cordeiro, o ser humano está privado de todas as bênçãos, das quais a principal é viver eternamente com Deus. Os que estarão com Deus são aqueles que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. João contemplou estas pessoas e ele relatou em Apocalipse capítulo 7, versos 13 ao 17. Lá ele está dizendo: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Vejam, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E é por isso que estão diante do trono de Deus, e por isso eles estão cobertos com a sombra de Deus, por isso estão servindo a Deus, e por isso eles não têm mais fome, não têm sede, não têm o calor do sol, e por isso eles estão sendo apacentados por Jesus. Por isso eles são levados às fontes de água viva, e por isso Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Veja quantas maravilhas Deus tem preparado para o seu povo.
E muitas pessoas no mundo estão desinteressadas de saber destas coisas. E Deus mostra claramente estas bem-aventuranças para que seus filhos não percam de vista as bênçãos que Ele tem preparado e para que seus filhos não fracassem na caminhada diante das lutas e das ameaças do inimigo. Então, não deixe de ler, não deixe de ouvir, de guardar, não deixe de perseverar para fazer parte da primeira ressurreição. Não deixe de vigiar. Não esqueça de que Deus tem preparado um grande banquete para os salvos. E não esqueça de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Não esqueça que Deus quer te dar autoridade para você usufruir da árvore da vida e você poder entrar na cidade celestial pelas portas. Estas são as bem-aventuranças que Deus nos revela através da sua palavra no livro de Apocalipse. Eu quero orar para que Deus nos ajude a sermos estas pessoas felizes, estas pessoas bem-aventuradas e sermos contemplados com todas estas bênçãos que Deus tem nos proposto e tem nos prometido, melhor dizendo, e que elas são fiéis e verdadeiras. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada ao meu coração e que pude transmitir a todas estas pessoas que nos ouvem através deste canal que o Senhor também tem nos dado. E eu peço, ó Pai, que o Senhor ajude as pessoas a lerem a tua palavra. Embora, Deus, estas bem-aventuranças estão citando, que são bem-aventurados aqueles que leem o livro de Apocalipse. Mas eu sei, ó Deus, que são bem-aventurados aqueles que leem todas as sagradas escrituras, porque elas tratam da vida eterna. Elas tratam dos planos do Senhor para cada um de nós. Que o teu povo possa ser leitores assíduos da tua palavra e que eles sejam abençoados. Mas que seja, Deus, uma leitura onde eles procurem entender, extrair as verdades da tua palavra e que eles possam dar ouvidos a elas e guardarem em seus corações. Ó Deus, abençoe assim a todos esses que me ouvem. Eu peço a tua bênção em o nome do Senhor Jesus. E peço a Deus também que o Senhor dê a bênção material, dando a prosperidade para os teus filhos, curando, ó Deus, de enfermidades aqueles que estão enfermos e ajudando os teus filhos nesta caminhada para que eles vivam tendo paz uns com os outros. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, obrigado por permanecerem comigo até aqui no final da mensagem. Eu sei que muitas pessoas acabam saindo aí no decorrer, mas vocês ficaram até aqui no fim, então que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. Eu sempre estou pedindo, para que as pessoas multipliquem estas mensagens. Se você tem participado nas redes sociais, mande para os seus amigos e você vai estar contribuindo com a semeadura da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe. Até em breve, se Deus permitir, vamos estar aqui com mais uma mensagem para abençoar o seu coração. Um grande abraço e fique com Deus.